Você não pode construir uma empresa, não pode construir um negócio à custa daquilo que é a sua pessoa, à custa daquilo que é a sua saúde mental, à custa daquilo que é a sua família. Se você não dá conta emocionalmente de lidar com os seus problemas, você não dá conta de controlar um negócio. Há uma entrevistadora para um canal que faz essa questão. Você diz sempre que é muito bom, você acredita mesmo nisso? E ele diz, eu preciso de acreditar. Porque se eu não acreditar, eu nunca vou ser bom. Fala, empresário extraordinário, seja bem-vindo ao Você é o Negócio, nosso programa aqui, nosso podcast, para mostrar para você o que você precisa entender para a sua empresa ir para o próximo nível. O segredo da sua empresa é você, é a sua liderança. Não existe empresa de sucesso se não tiver por trás ali um empresário de sucesso. E o meu papel aqui é trazer convidados especiais, pessoas que estão fazendo os seus negócios acontecerem e extrair deles tudo que eles entendem, forma de pensar, de liderar e agir, que fazem os seus negócios terem sucesso. E para a gente estrear essa nova geração aqui do podcast aqui do Rafael Costa, eu trouxe aqui um convidado muito especial, que vai te ajudar muito. Afinal de contas, a sua performance mental, emocional é fundamental para você ter sucesso. E eu estou aqui com o Jorge Coutinho, ele que é referência em alta performance, coaching, liderança no mundo, né, em mais de 5 continentes. Ele é português, já impactou milhares de pessoas com as suas metodologias, autor best-seller, inclusive foi trainer, né, treinador, certificado, treinado pelo próprio Anthony Robbins, que é considerado um dos maiores treinadores do mundo. Então, Jorge Coutinho, muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado eu. É um gosto estar aqui, Rafael. Obrigado, muito obrigado. Meu papel aqui é arrancar de você os maiores segredos, as maiores táticas, estratégias para a gente fazer esse empresário extraordinário que está nos assistindo aqui a dar o melhor dele. A equipe dele precisa dele. Ó, talvez você pense, minha equipe precisa de benefício, precisa de aumento. Tudo isso é importante, mas, acima de tudo, um time engajado é um time engajado com os seus líderes. E você é o principal líder da sua empresa. Então, muito bem-vindo, vamos fazer acontecer, vamos explorar aqui ao máximo aqui essa mente brilhante, que é o Jorge Coutinho, que estuda tanto sobre isso. Fala um pouco sobre o que você acredita, o que você faz, qual que é a sua missão com sua metodologia, Jorge. Bom, eu falo muito que, e principalmente no ramo empresarial, e nós falávamos disto em off, falamos muito de processo de vendas, falamos de leads, falamos de lucro. Isso é tudo muito, muito importante, mas você não pode construir uma empresa, não pode construir um negócio à custa daquilo que é a sua pessoa, à custa daquilo que é a sua saúde mental, à custa daquilo que é a sua família. Então aquilo que eu faço é, acima de tudo, nós empresários, aquilo que nos move é chegar mais longe, criar uma estrutura que possa servir pessoas, impactar, criar lucro, porque é o lucro que vai gerar rendimento para todas as pessoas, mas acima de tudo não faz sentido fazer isso sem uma estrutura sólida, sem o líder ser alguém que, além de potencializar a sua empresa, ele consegue ser alguém que também está em linha com aquilo que é importante para ele e consegue criar não só isso, mas um exemplo para a sua família e para todas as suas famílias. Então a minha missão é conseguir juntar aquilo que hoje é o mais difícil, que são os dois mundos, é o profissional e o pessoal. Eu não acredito em equilíbrio, fala-se em ter equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Eu acredito sim em harmonia. Porquê? Porque vai haver momentos em que você vai precisar de mais intensidade, vai haver momentos em que você vai estar mais tempo no seu profissional e vai haver tempos em que você vai precisar também desse tempo para o seu pessoal. Então é trabalhar com o empresário para que ele possa encontrar nele, na sua vida, na sua realidade, a sua harmonia. Porquê? Porque cada um de nós é uma identidade única. Aquilo que funciona para você não vai funcionar para mim, mas o método que funciona adaptado à sua realidade vai funcionar para todos nós. Então a minha função é, com o empresário, desenvolver nele as habilidades e as capacidades para que ele possa não só ser realizado a nível financeiro, mas também ser realizado enquanto ser humano, enquanto pessoa. Você falou uma coisa interessante, né? Que esse equilíbrio que talvez muita gente busca não é atingido, e sim a harmonia. Que talvez é a capacidade de conseguir lidar com os desafios do negócio, certo, a entrega que precisa acontecer por parte dele, que, diga-se de passagem, não é rasa, não é pequena, é alta, mas ainda assim ser feliz nesse processo inteiro. Isso. E eu tenho visto que muita gente, a empresa se transformou em um mal necessário emocionalmente falando. O estresse, o desânimo, né, a chateação.
de um negócio que era para ter sido algo para engrandecer a vida dele, enriquecer não só o bolso, mas enriquecer a vida. Eu acho que quando a gente era garoto, quando a gente era criança, a gente não idealizava que ser empresário seria ter tanto estresse, tanta dor de cabeça com funcionário, né? A gente imaginava, pô, aquele empresário bem-sucedido, né? Feliz, próspero. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre como que o empresário pode vencer, de repente, o desânimo, o cansaço, o estresse, a chateação, né? A irritabilidade, sendo que ele vai lidar com diversos problemas, né? E você fala muito sobre isso, né? Sobre inteligência emocional. Como que ele pode, o que ele deve observar para que ele consiga vencer emocionalmente, primeiramente, o seu negócio? Ok, vamos lá então. Indo ao básico, se nós olharmos para a palavra empreendedor, na própria palavra já lá está algo que o empresário lida todos os dias, dor. Não é? Empreendedor é alguém que empreende pela dor. Aquilo que o empresário faz é resolver problemas. E como você falou aí, nós quando somos mais jovens, quando somos menos maduros, nós olhamos para o lado bom só. Nós vemos aquele empresário que tem sucesso, que tem dinheiro, que alcançou algo, mas não vemos tudo aquilo que está por trás. E que o empresário lida diariamente, e temos que ser francos e temos que ser honestos, ele lida diariamente com problemas, mas ele lida com problemas na perspectiva da solução. O empresário tem que olhar sempre para o problema, tem que identificar, mas ele não pode pensar no problema. Ele tem que se focar na solução. E aquilo que muitas vezes o empresário, por estar tão assoberbado, por estar no meio do stress, ele fica preso apenas e só no problema. Hoje nós vivemos numa era em que conhecimento, em que estratégias, em que metodologias, em que tudo aquilo que se calhar há 10 anos, há 20 anos atrás era um problema, termos acesso, hoje é extremamente fácil, porque temos internet, temos livros, temos eventos, temos o ChatGPT, tudo isso dá-nos informação, tudo isso dá-nos conhecimento. Ferramentas de resolver os nossos problemas. Ferramentas. Hoje o problema não é ter acesso ao como, embora seja sempre isso que o empresário diz, mas como é que eu vou resolver isto? Como é que eu consigo resolver? Nunca é o como. É sim ele criar uma mentalidade de resolução. Não uma mentalidade de olhar para o problema, ficar preso no problema, porque isso é o que a nossa mente está desenhada. A nossa mente foca sempre no problema, na perspectiva de o evitar. E o empresário não, ele tem que se treinar o problema faz parte. O problema é o normal do seu dia-a-dia. Ô Jorge, eu poderia dizer aqui que o maior problema dos seus desafios, ou melhor, vamos pensar assim, o seu maior desafio não são os seus problemas, e sim o seu grande problema é a forma como você lida com os seus desafios, com os seus problemas. Isso. Se você não dá conta emocionalmente de lidar com os seus problemas, você não dá conta de controlar um negócio. Se você não consegue controlar as suas emoções, você não vai dar conta de controlar o seu negócio. Porque o seu negócio, o tempo inteiro, ele vai desencadear emoções e pensamentos que não são bons. E aí você me trouxe uma lembrança, porque isso é uma disciplina, né? O otimismo. O que é o otimismo? Não é acreditar, vai dar tudo certo. Não, amigo, vai dar muita coisa errada, vai dar tudo errado, inclusive, se você não fizer dar certo. Mas você pode focar mais na solução ou ficar focando no problema. Isso. Otimismo, segundo Martin Seligman, que inclusive publicou um livro, Aprenda a Ser Otimista, ele ensina exatamente isso, a focar na solução, né? E tem uma ferramenta, inclusive, que ele traz, mas eu queria saber de você, que ferramentas o empresário pode ter na prática? Assim, cara, estou com um BO aqui, um problema de um funcionário que está chegando atrasado, um cliente que cancelou uma venda, como é que eu paro de focar no problema e foco na solução? Ele tem que ter duas coisas essenciais, que é visão para a sua empresa, visão para a cultura que a empresa precisa ter, visão para os resultados que a sua empresa quer ter, ou seja, ele precisa de ter clareza naquilo que ele quer, naquilo que ele pretende chegar. Certo. Ele pode não estar lá ainda, mas ele tem que ter uma visão o mais clara possível de como é que eu quero que a minha empresa seja, onde é que eu quero chegar, onde é que eu quero, e nós ontem falávamos com o Rei, com o Zanon, e estávamos ali, e ele falava que ele desde criança que tinha uma foto de um avião. Sim. Ele hoje tem um, não é? Aliás, já teve vários. Mas ele desde criança tinha aquela foto, ou seja, ele tinha uma visão para o que é que ele queria ter. Então o empresário, embora ele esteja num momento menos bom, embora ele esteja envolto em problemas, ele tem que entender que a visão, ou seja, o destino, onde é que ele quer chegar, ele tem que estar claro. Ele tem que saber, ele tem que se focar mais ali.
e menos onde ele está. E segundo, ele tem que ter um propósito forte, ele tem que ter um porquê forte. Porquê é que eu quero chegar àquela visão? Porquê é que eu quero ter esta cultura na minha empresa? Porque se ele tiver a consciência disso, ele vai estar, mais uma vez, aquilo que a visão nos dá-nos foco. Aquilo que o propósito nos dá-nos uma alavancagem. É no momento do problema que eu preciso de me lembrar, ok, qual é a visão, qual é o propósito, porque é isso que me vai tirar o foco de onde eu estou e o foco para onde eu quero estar. Então, no momento em que surge alguém que está viciando aquilo que é a minha cultura, no momento em que eu tenho um problema ou com um cliente ou com um produto, eu preciso parar e preciso analisar onde é que eu estou e onde é que eu quero estar. Ok, e qual é o primeiro passo? Eu não tenho que ter o caminho todo para lá chegar, mas eu tenho que saber qual é o primeiro passo. E muitas vezes o primeiro passo é eu dizer não àquilo que eu não quero mais. Você vai sempre receber na vida, nos negócios, no seu relacionamento, você vai sempre receber aquilo que você tolera. E tem muito empresário que está tolerando mediocridade. Então, se você tolera mediocridade, você recebe mediocridade. E ele sofre, se E chateia, vai para casa todo dia triste, Isso. mas continua tolerando uma Isso. série de problemas e Isso. dificuldades. Teve uma coisa que você falou no evento de ontem, onde a gente estava juntos, quando você palestrou, que eu acho que é um grande aprendizado para você que é empresário. Entenda o seguinte, que é o que a gente chama de interpretação das suas emoções ou saber ler as suas emoções. Quando você sente uma emoção, isso não é algo ruim. Você está estressado, você está chateado. Toda emoção, ela carrega consigo, e foi uma grande lição que você deixou para nós, que você apresentou ali as 6 principais emoções e qual a mensagem que cada emoção traz e o que fazer a partir dessas emoções. Eu acho que essa poderia ser uma boa ferramenta de a gente explicar. Nós hoje vivemos numa sociedade, mais uma vez, e eu falava há pouco, o conhecimento está lá, nós temos é que o procurar, nós temos que decidir chegar lá. E quando nós falamos de emoções, nós temos que olhar para 2 formas. Existem empresários que são tendencionalmente, por uma questão de personalidade, de ADN, são tendencionalmente mais racionais. E esses eu diria que têm uma aptidão, um talento normal para lidar de uma forma melhor com as emoções. Porquê? Porque eles, sendo mais racionais, eles racionalizam mais o processo. Quando você é mais emocional, e tem muito empresário que é mais emocional, porque é isso que lhe dá a intuição, é isso que lhe dá a criatividade, que está ligada diretamente ao empreendedorismo, ele tem uma maior dificuldade em lidar com as emoções, ou seja, desenvolver inteligência emocional. Primeira coisa que nós precisamos de entender sobre as emoções. Não existem emoções positivas nem negativas, existem emoções, ponto. Felicidade não é positiva nem é negativa, é uma emoção. Porquê? Porque existem pessoas felizes, mas que são tristes. Porquê? Porque elas tendem a ocultar algo. Então não é só a emoção. É o que é que eu faço com a emoção. E imagina as emoções como um painel do seu carro. Não é? Quando você chega, tem uma série de luzes, tem uma série de indicadores que dão a temperatura do óleo, da água, o nível do combustível, e você precisa de saber ler. Então, as emoções são sinais para eu entrar em ação. Toda a emoção é um sinal para eu entrar em ação. E nós ontem falávamos de 6. Falávamos de medo, de frustração, desilusão, raiva, culpa e tristeza. Que são aquelas emoções que nós, sendo empresário ou sendo apenas um ser humano, nós vivemos de uma forma natural, diária, semanal, mensal, porque fazem parte. E hoje, de alguma forma, existe uma cultura, por exemplo, para não sentir emoções negativas, que é errado, porque fazem mal, porque criam stress, não. Aí o cara toma alguma coisa, né? Vai dar ou fins que não sente, ou fins que não quer ver, porque é a mesma coisa que você está dirigindo o seu carro e aparece o indicador do combustível que diz que você precisa de abastecer. E você pega no... Só que o problema é assim, né? E você tapa, né? Você não quer ver. Mesmo que você queira fugir de uma emoção ruim, se você tem uma empresa, você precisa entender que as suas emoções elas vão influenciar as suas atitudes. Tanto de você ser omisso e não fazer o que você tem que fazer pela sua empresa. Então, você está ali sentindo tristeza, talvez você não entre em ação, mas você deveria entrar em ação. Ou que seja para reinterpretar um fato ali da sua empresa e ficar bem, ou que seja se posicionar e tomar alguma atitude para chegar onde você quer e para resolver algum problema, que se não resolver vai acabar desencadeando num problema maior. Certo. Eu acho que a primeira lição de inteligência emocional está na Bíblia, né? Quando Caim estava irritado, chateado, amargurado, porque Abel tinha sido aceito, e Deus deixa assim a mensagem, né, para Caim. Caim, esse mal que habita em ti, ou seja, isso que você está sentindo, cabe a você dominar.
E ele era não dominou. eventualmente raiva, né? E ele não dominou e acabou fazendo o pior, né? Que foi matando o irmão. Então, ou seja, Deus quer que a gente aprenda, né, sobre isso, sobre as nossas emoções. Então, saber ler e interpretar, como o Jorge está colocando aqui, é fundamental para que você resolva. Então, fala um pouco de, por exemplo, as emoções principais que o empresário deve sentir. Irritação com o time, né? Raiva com o comportamento das pessoas, ou a decepção, o desânimo, a tristeza de, caramba, poxa, as pessoas não se comprometem aqui na minha empresa, Jorge. E eu fico triste, cara, com isso. Cada uma dessas duas, qual é a mensagem e o que ele pode fazer? Então vamos lá, frustração, não é? Muitas vezes pode ser frustração ou pode ser raiva, porque raiva já é um nível superior de frustração. Eu normalmente digo que raiva é frustração 2.0. Então, frustração. Frustração é uma indicação que algo que eu estou fazendo ou algo que alguém está fazendo, ou seja, fala de estratégia. É uma emoção que nos indica que a nossa estratégia, o nosso comportamento não está dando o resultado que eu esperava, não é? E então eu vou sentir-me frustrado, eu vou sentir-me até irritado. O que é que o empresário, por norma, tende a fazer? Ele tende a continuar fazendo o mesmo, não muda. Então, isso a única coisa que vai criar é um nível superior de frustração, ou seja, vai elevar a irritabilidade. Então, a frustração é uma mensagem clara para você parar, analisar a sua estratégia e, eventualmente, fazer um ajuste, mudar, até mudar totalmente, ou seja, irritabilidade, frustração, raiva tem a ver com estratégia. Jorge, qual é a diferença entre frustração e raiva? Frustração significa mudar estratégia, raiva significa criar uma estratégia para que algo que tinha acontecido não aconteça de novo. É quando você, por exemplo, tem aquele funcionário que está sempre fazendo algo que você já demonstrou para ele que não quer que ele faça, mas você continua dizendo e ele continua fazendo. Então, aquilo que era frustração passa para raiva. Quando chega à raiva, é uma indicação que você tem que criar uma consequência. Tem que dizer, ok, você continua chegando atrasado. A próxima vez eu vou despedir você porque eu não posso tolerar mais. Porque aquilo que me está criando raiva não é só o comportamento. Esse comportamento está a violar aquilo que é um princípio, aquilo que é um valor para mim. Desilusão tem a ver quando, por exemplo, um objetivo que eu estava procurando já não é possível de ser atingido. Porque aconteceu algo, eu deveria ter feito algo e não fiz, mas já não é possível. E tem gente que desiste do objetivo, desiste do resultado. Porquê? Porque se desiludiu com algo. Tentou, não deu certo. Tentou, não deu certo, falhou, decisão errada, desiste. A desilusão não tem a ver com desistir de algo, não tem a ver com abrir mão de algo. A desilusão é um convite para eu parar. E é por isso que as emoções são importantes. E você, quando falava nessa mensagem de Deus, ele diz isso mesmo, não, compete a você resolver. Mas para você resolver, você tem que parar. O empresário tem que entender que há momentos em que ele precisa de parar. Respirar, se interiorizar e se perguntar, peraí, o que é isso aqui que eu estou sentindo? Isso. Porque às vezes não sabe nem se ele está sentindo ansiedade, medo ou estresse. Isso. Baixar o nível emocional. Porquê? Porque muitas das decisões erradas que o empresário toma, ele toma essas decisões erradas porque ele está num estado emocional que vai influenciar de forma negativa as suas emoções. Então, desilusão é, ok, eu falhei na obtenção do objetivo. O que é que eu posso fazer para reajustar? O que é que eu posso fazer para realinhar? O que é que eu posso fazer para redefinir um objetivo? Então tem a ver diretamente com um reajustamento no objetivo. Enquanto que a frustração, a raiva, tem a ver com estratégia, com mudar a minha estratégia. O que é que você vê no dia-a-dia? O empresário está desiludido, está frustrado, está em raiva, mas continua fazendo a mesma coisa. Primeiro, porque ele não sabe qual é o sinal que a emoção lhe está a dar. E segundo, porque ele não se permite parar. É fundamental o empresário entender que para o negócio funcionar, ele tem que sair do operacional, daquele operacional que não é necessário a sua presença, mas ele tem que se focar totalmente no operacional onde ele é verdadeiramente importante, que é na visão, na estratégia, na definição de metas, na definição de objetivos, na definição da cultura que ele quer ter. Porquê? Porque é isso é que se vai alimentar mais à frente tudo aquilo que é processo a nível da sua empresa. Hoje, o que é que muitas vezes o empresário faz? Ele está tão envolvido na operação de baixo nível ou de médio nível que ele não consegue subir para esse nível. E então, é por isso que é importante o empresário não só trabalhar as suas competências técnicas, estratégias de negócio, mas acima de tudo ele trabalhar-se
a nível da sua Estratégia mente. mental e emocional dele. Isso é fundamental. E eu gosto muito da sua abordagem, né? Porque muito do que você carrega são ensinamentos do grande mestre Tony Robbins, né? Tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente. Então, vamos lá, você que é empresário, está entendendo aqui. Deixa eu ver se você... Vamos fazer uma recapitulação aqui para você entender. As emoções que você sente, você não pode menosprezá-las, né? Você não pode ser vítima delas, ser refém delas, porque se você for refém das suas emoções, você está frito, filho. Que a sua empresa não vai crescer, você, né, vai ficar estagnado. Você precisa crescer. Só que para você crescer, você precisa aprender a lidar com as suas emoções. E as suas emoções, elas são muito sérias, porque elas estão indicando algo, ou uma mudança de objetivo, um realinhamento de objetivo, ou uma mudança de estratégia, o jeito que você está lidando com os seus problemas. Só que se você não interpretar essas emoções, você não vai fazer esses realinhamentos. E se não fizer esses realinhamentos, você não vai sair daí onde você está. O problema é que às vezes o cara está sentindo raiva ou chateação várias vezes ao longo do mês e ele acha que é só o meu jeito mesmo, as coisas vão melhorar ao longo do caminho. E às vezes não vão melhorar. Você precisa entender o que está de errado para se posicionar. Eu me lembro uma vez, Jorge, que eu estava começando nos negócios e eu representava uma empresa de um curso que eu dava que tinha uma certificação. E aquela empresa, da noite para o dia, ela perdeu aquela certificação internacional. E ali eu me vi, cara, sem chão. Eu falei, e agora, como é que eu vou vender? O que eu vou falar para os clientes que eu já tenho? Que eles vão pedir devolução. Então, num primeiro momento, veio uma emoção de derrota, de medo, de fracasso, né? De desilusão. De desilusão. Só que aí tem um ponto que eu aprendi, que é talvez uma grande ferramenta prática para você. Rafael, como é que eu lido com as minhas emoções? E uma das formas da gente direcionar a nossa mente, o foco da nossa mente, é fazer perguntas. A gente pensa assim, que a gente só responde perguntas que nos fazem, mas a gente também pode se fazer perguntas. E muitas das perguntas que eu me fiz me trouxeram até aqui. E eu lembro que nessa época, uma das perguntas muito legais que você pode fazer é, às vezes, você usar recurso de terceiros. Né? Por exemplo, eu admirava muito o Roberto Justus, por ter assistido vários programas, né, do Aprendiz e tal. E o Roberto Justus sempre foi um cara muito firme, né, com uma mente muito forte, de resolução, né, de ser muito implacável, de não ser um vítima de nada. E aí eu fiz a seguinte pergunta. Cara, se o Roberto Justus estivesse aqui na minha posição agora, O que é que ele faria? mais do que isso, eu falei assim, ó, como ele usaria essa situação a favor dele? Como que ele tiraria vantagem dessa situação? E aí, eu confesso que na hora não veio a resposta. Só que quando você faz uma pergunta para a sua mente fica tentando encontrar a resposta. E uma hora encontra. E aí, num dado momento, me veio a resposta. Cara, ele criaria uma nova empresa com uma metodologia própria para lucrar mais, para vender mais e melhor ainda. E foi exatamente o que eu fiz. E aí eu rebatizei a minha empresa, criei uma nova empresa, me posicionei com a outra lá, peguei a devolução, ainda consegui ter algumas vantagens por aquele dano que eles me causaram. Falei, então deixa comigo aqui essa metodologia e tal, porque vocês me prejudicaram. E eles deixaram, eu passei a usar aquilo sem pagar nada e passei a ter mais resultado. Ou seja, eu não só lidei com aquela emoção ruim, como eu usei aquele estado emocional para ir para um novo caminho estratégico muito melhor. E aí vai uma lição importante que você me falou ontem também no evento. Que às vezes você falou assim, ó, não existe emoção boa nem ruim. Eu estou me sentindo triste, então tá ruim. Amigo, o que é ruim é exatamente o que é bom. E aí os problemas, as situações negativas, como você colocou ontem, queria que você falasse disso aqui, na verdade, são oportunidades para que a gente possa progredir. Só que talvez você não interprete assim. Talvez você pense que os seus problemas existem para te destruir, para te chatear. Só que, na verdade, é para te transformar. É para te melhorar, para você ter uma postura diferente. Se o funcionário está chegando atrasado, isso significa que você precisa amadurecer algumas coisas aí na sua empresa. Contratar melhor, deixar claro que a sua empresa não aceita atrasos, sabe? Se posicionar de um jeito diferente. Mas enquanto você acha que esses problemas existem para te prejudicar, para te afetar, para te tirar, né, da sua paz, você não vai sair do nível que você está. Fala um pouco sobre isso, Jorge. Vou pegar aí em dois temas muito importantes que você falou. Perguntas. A nossa mente, ela tem cerca de 3.000 perguntas diárias. Se nós formos ver, estatisticamente, nós temos cerca de 3.000 perguntas diárias que nós nos fazemos a nós próprios. Então nós temos que ter consciência, e há uma coisa muito simples que, se você mudar na forma como você se pergunta,
você muda o seu resultado, que é sair do porquê e ir para o quê. Por exemplo, eu tenho alguém que chega sempre tarde, não é? Mas porquê é que este funcionário chega todos os dias, não é? Porquê é que é isto? Porquê é que eu tenho que passar por isto? Porquê é que isto me está a acontecer? Essa pergunta é ruim, né? Essa pergunta é ruim, porque Porque a essa resposta pergunta tende a... ir para o negativo. porque é sem compromisso, porque não valoriza a empresa, porque é folgado. Isso. Eu vou sempre para o problema. E, mais uma vez, lembrar que a nossa mente está focada e está desenhada para procurar o problema. Então, se eu mudar e se eu for para o que é que eu preciso de fazer para que esta pessoa não chegue mais a esta hora? O que é que eu preciso de mudar na cultura? O que é que eu preciso de mudar em mim enquanto líder? Porquê? Porque as perguntas têm um ciclo. Pergunta cria foco. Boa. Aquilo que nós nos focamos, nós vamos sentir. Se eu pergunto porquê é que esta pessoa está chegando tarde, o foco vai ser para o negativo. E a nossa mente tem uma característica que ela vai encontrar sempre uma resposta. E se ela não souber, ela vai criar. E ela vai dizer, não, então é porque eu sou mau líder, não, é porque a empresa... O Brasil é presta para empreender. Isso, é porque a cultura brasileira, então eu vou para o negativo. E quando eu me foco em algo, eu atribuo um significado. Eu vou atribuir um significado. E se eu foco em negativo, o significado é negativo. O significado que eu atribuo a um evento, por vezes, torna-se o evento. Um exemplo. Você tem um problema. Existem duas pessoas. Existe uma que olha para o problema, faz a pergunta errada, atribui um foco errado e atribui um significado negativo. Então, o problema vai bloquear ela. Existe outra que diz, não, o que é que eu posso aprender? O que é que eu posso mudar através disto? Como é que eu posso utilizar este problema para crescer? Então, o significado neste lado é de oportunidade. O significado neste lado é de dificuldade. Então eu troco o porquê por... O quê? O quê? O que é que eu posso aprender? O que é que eu posso fazer de diferente? O que é que eu preciso de mudar? Então, foco, pergunta, foco, significado. O significado que nós atribuímos a algo desenvolve um determinado estado emocional. E então eu vou desenvolver emoções que me vão prejudicar ou vou desenvolver emoções que me vão alimentar, que me vão direcionar. E a emoção é aquilo que nos coloca em ação. E a ação é aquilo que gera resultado. Tanto então, que a palavra emoção vem do latim de emovere, que significa colocar em movimento. Colocar em movimento. Então, se eu entender pergunta, foco, significado, emoção, ação, resultado, se eu quero mudar o resultado, eu tenho que mudar a pergunta que eu estou fazendo. E é por isso que é importante, mais uma vez, o empresário conseguir tirar um tempo para parar e para fazer perguntas de qualidade. Perguntas de qualidade. Então, olha só, você e eu somos empresários. Vamos recapitular. O que é isso aqui que eu estou fazendo aqui? Vamos lá. Você é um negócio. Sua empresa não vai aonde você não dá conta de levá-la. Você vai ter problemas. Coisas que vão te tirar do sério, vão te deixar chateado, irritado, desanimado. Isso vai prejudicar o seu desempenho, que, por sua vez, vai prejudicar o desempenho da sua empresa. Diante de um problema, quando você sente uma emoção, essa emoção precisa ser interpretada e lida. E a forma de resolvê-la é fazendo perguntas, porque as perguntas direcionam o foco da sua mente. E a primeira chave, o primeiro exercício que o Jorge deu aqui é, ao invés de você se perguntar por que esse cliente cancelou, por que os clientes estão cancelando, por que as vendas não estão subindo, por que o time de vendas não está vendendo? Ah, é porque não são comprometidos. Ah, é porque está ruim para todo mundo, sabia, Significado. Jorge? Significado ruim. Resposta ruim, e aí com uma resposta dessa, você como empresário vai fazer o quê? Emoção ruim, ação ruim, resultado ruim. Então você troca a pergunta para, cara, o que eu posso fazer para aumentar a minha venda? O que eu posso fazer para o meu time de vendas converter mais? Talvez... O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso aprender? Que conhecimento é que eu preciso trazer que ele ainda não tem? Posso considerar também quais? Por exemplo, quais opções eu tenho? Sim. Qual é a melhor alternativa? Sim. Qual ou o que estão fazendo? O que alguém que tem um time de vendas que vende faz? Rafa, eu até dizia mais, é sair, e nós falámos no início da nossa conversa de resolução, mas é sair do modo resolução para um modo de criação. Você está criando a solução, você não está resolvendo o problema, está criando a solução. E isso você consegue através de perguntas. E é nós entendermos que aquilo que não desafia o empresário não o transforma, não o faz crescer. Se nós olharmos para a humanidade, para onde nós estamos hoje, toda a solução que existe, ela surgiu por quê? Porque havia um problema. Nós criámos meios de transporte porque havia um problema que o ser humano queria se deslocar para mais longe e de uma forma mais rápida e mais segura. Nós, durante a pandemia, o Zoom cresceu exponencialmente. O Zoom
A plataforma chegou a valer mais do que uma companhia aérea. Porquê? Porque durante a pandemia nós precisávamos de nos comunicar. Então desenvolvemos capacidades, desenvolvemos ferramentas para estarmos mais próximos. Então sempre que houve um desafio e sempre que há um desafio, significa que eu preciso de crescer. Então, se eu olhar para aquilo que acontece a nível das minhas vendas, a nível dos meus processos, como, ok, é um desafio que eu não estou conseguindo resolver. Porquê? Porque o nível de conhecimento, o nível de mentalidade, a forma como eu lido com as emoções, neste nível, não está resolvendo. Então eu tenho que subir um nível acima. E esse nível acima é através da criação de uma nova mentalidade e de uma forma nova de gerir as emoções. E é isso que traz novas estratégias. Uma nova postura, né? Uma nova atitude, forma de conduzir as coisas. Então, isso é o que é importante que o Jorge falou. Então, pense sobre isso. Hoje, na sua empresa, os problemas que você tem, você está tentando resolver os sintomas? O que a gente pode fazer? Gente, o que a gente pode fazer aí para dar um gás ainda na semana para melhorar um pouco as vendas? Você está lidando com o problema e tentando resolver o problema. Quando você resolve o problema, o máximo que você faz é minimizar os impactos do problema que você tem na sua empresa. Quando você pensa em, cara, o que eu preciso criar, estruturar, o que eu preciso implementar na minha empresa, de fato, para que esse problema nem seja mais um problema para mim. Para que eu nem passe mais por esse problema. Você que tem, às vezes, problema de formar pessoas. Cara, talvez você precise parar de sofrer com pessoas e formar líderes. Né? Só que formar líderes é uma estratégia no nível acima. Isso. E você não vai ter essa noção, essa consciência e dar essa importância se você ficar focado nos problemas, em minimizar os problemas ou achar que eles não deveriam existir. O que precisa existir é uma nova solução que você ainda não criou, ainda não implementou. É isso que eu estou entendendo, João? Isso mesmo. Por quê? Porque se você entender, e mais uma vez, voltando ao início, empreendedor é alguém que lida com a dor. O empresário é alguém que resolve problemas diariamente. Mas, ao resolver, ele cria uma solução. E essa solução vai servir a mais pessoas. Essa solução vai criar mais oportunidades. Então, eu preciso de entender que não tem a ver com apenas e só resolver problemas. Tem a ver com resolver problemas de qualidade. A empresa cresce quando você cria problemas de qualidade para a sua empresa. Que é, ok, como é que eu posso chegar mais longe? O que é que eu preciso de mudar para atingir mais pessoas? O que é que eu preciso de criar, de mudar para que o meu produto seja diferenciado? Então, isso tudo são problemas de qualidade. O problema é que a gente mesmo que cria para chegar onde a gente quer. Isso. Então, só que aquilo que cansa o líder, aquilo que cansa o empresário é que ele está permanentemente a resolver problemas que não são de qualidade. Porquê? Falta de visão e falta de propósito, mais uma vez. Então, o líder, ao desenvolver essa visão, ao desenvolver esse propósito para ele, para a sua empresa, para o seu time, ele cria nele e quem está à volta dele a cultura de resolver problemas de qualidade. E quando você começa a resolver problemas de qualidade, aqueles problemas do dia-a-dia, eles vão continuar lá, mas vão ser minimizados. E você falou algo muito, muito importante, que é criar níveis de liderança para quê? Para que existam certos problemas que são lidados e que são resolvidos pela liderança e não pelo empresário. Mais uma vez, o empresário aí foca-se em problemas de qualidade, que ele próprio os cria, através da visão estratégica, do propósito e do planeamento para onde ele quer chegar e não onde ele está. Muito bom, muito bom. Espero que você esteja tendo bons insights. Antes da gente continuar, deixa eu fazer um agradecimento oficial, né, aqui é o meu amigo Eduardo Schroeder, da Cheirinho Bom, né, que é o nosso patrocinador oficial aqui do nosso programa, né, do programa Você é o Negócio. Obrigado. Café maravilhoso, que inclusive a gente tomou aqui no início. Numa taça, qualidade. Uma taça, delicioso. Aquele café muito de bom. Verdade, né? Que você, dá até medo de você pedir para botar um adoçante, que é uma ofensa, né? Que é isso, não. Tão bom que é o café. Então, obrigado, Eduardo. Obrigado, Cheirinho Bom. Obrigado. Deixa eu aproveitar também e fazer aqui o agradecimento ao Business 220, que é a nossa metodologia do Grupo 220, que a gente tem como propósito, como objetivo, com o Business 220, preparar o empresário, a empresa e o time dele. Né? Aqui a gente entende, Jorge, que a base do crescimento da empresa é o empresário, você é o maior segredo da sua empresa, então a gente vai trabalhar na nossa imersão de 3 dias, você, a sua empresa e o seu time. Né? Na ordem, na verdade, é você, o time e a empresa. Porque às vezes você está tentando melhorar a estratégia, o posicionamento, o produto, mas o que adianta com um time fraco que você tem? Você precisa ter um time engajado, comprometido, fechado com você. Né? E para que você tenha esse time, você precisa ser um empresário mais envolvido,
mais dedicado, mais ambicioso, que às vezes você não tem mais visão, perdeu a visão. Você começou o negócio porque você tinha sonhos, objetivos, né? Tinha um propósito de impactar as pessoas, tinha o objetivo de comprar uma casa melhor, um carro melhor, e ao longo do caminho perdeu a ambição, perdeu a visão de crescimento por conta dos desafios, né? E a metodologia Business 220, que tem esse fator 220, que é o nosso fator secreto, que faz a diferença de uma empresa. A gente trabalha com 4 P's, que é o plano, que é onde eu quero chegar, que é os processos que eu tenho que criar, as pessoas, né, que precisa desenvolver, e o propósito, que é esse quarto fator aí que torna a sua empresa uma empresa viva, uma empresa 220. Inclusive, se você quiser saber mais como participar do Business 220, você pode clicar no link que deve estar aqui na descrição do vídeo, fazer um cadastro, nosso time vai te convidar para uma reunião, te dar orientações e entender como está hoje a sua empresa, você como empresário, seu time. E, de repente, se fizer sentido, você vai vir aqui para Alphaville, em São Paulo, ficar 3 dias comigo e com o nosso time para a gente fazer história, começando por você. Bom, e o Jorge? O que o Jorge pode ajudar antes da gente ir para alguns outros tópicos que eu quero trazer aqui para a gente fechar? O que o Jorge faz? Quais são os produtos, as mentorias, os cursos que o Jorge pode ajudar quem estiver assistindo? Bom, então eu tenho um evento como o seu de 3 dias em que trabalha 3 pilares fundamentais. Consciência, e este aqui é direcionado não para o empresário, mas para a pessoa. Consciência, entender o que é que me trouxe até onde eu estou e o que é que me está limitando onde eu estou. Segundo dia, direcionamento. Para onde é que eu quero ir? Onde nós criamos uma visão a 10 anos para a sua vida. Onde é que eu quero estar? A sua V10. Onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? Eu acredito muito nesta estratégia de década. Eu olhar para a minha vida por décadas. Porquê? Porque aquilo que nós somos quando temos 20 anos não é aquilo que nós somos quando temos 30, quando temos 40, quando temos 50. Então, traçar um plano para a sua próxima década. E depois o último dia é o dia da transformação, que é onde você implementa não só a nova consciência, a nova direção e faz um plano, um planejamento para os próximos 90 dias e fechamos o nosso evento com uma dinâmica fortíssima de quebra de crença e de integração. Então esse é o evento que eu tenho de 3 dias, fazemos 2 vezes por ano em Portugal, Lisboa e Porto. Estamos pensando em fazer Brasil em 2026. Legal. E daí eu desenvolvo para um treinamento de coaching, onde durante 8 dias eu vou treinar você, líder, empresário, pessoa, a implementar ferramentas de coaching na sua vida, para o seu negócio, para o seu desenvolvimento, e uma mentoria de um ano, onde vamos trabalhar aquilo que eu acredito que são os 4 pilares fundamentais. O pilar físico, saúde, pilar emocional, a sua inteligência emocional, pilar mental, desenvolver resiliência e abundância, e, fundamental, o pilar espiritual, a sua conexão com o divino. Então temos um ano aí de jornada juntos. Para te achar Heroes. No seu Instagram? Jorge Coutinho 13. Jorge Coutinho 13 no Insta. 13 aí não tem nada a ver com... Não. Brincadeira. Jorge, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu tenho uma característica assim, às vezes as pessoas falam assim para mim, Rafael, você se acha demais. E eu costumo dizer, me acho mesmo, por isso que eu vendo bem. Né? E como a gente fala aqui, o tema do programa é Você é o Negócio, não tem jeito de eu construir um negócio poderoso se eu não me achar minimamente bom, capaz, né? Se eu não me achar minimamente... Se eu não reconhecer, né? Eu não estou dizendo que eu deva ser arrogante, petulante, sair por aí falando que eu sou melhor do que os outros. Embora eu seja melhor do que talvez você que está me assistindo em várias coisas. E você também é melhor do que eu em várias coisas. Só que a gente, às vezes, é ensinado dentro de casa a não se achar bom, né? Ou se achar, não pode falar, né? Isso. E tem um conterrâneo seu que um dia ele estava num evento com vários outros atletas e perguntaram para vários jogadores de futebol assim, ó, o melhor jogador dos últimos tempos. E aí um disse Maradona e o outro Pelé. E para você? E esse conterrâneo seu disse eu. E a repórter Cristiano Ronaldo. E a repórter deu uma risadinha e ele não riu, ele ficou sério. Ele não estava brincando. Não. Ele realmente se acha muito o melhor bom. do mundo. Então, trazendo para o Jorge, como empresário, como líder, como homem dos negócios, seja em venda, seja em comunicação, seja em estratégia, o que o Jorge tem de bom que você fala, cara, isso aqui realmente eu tenho de bom, para você, inclusive, falar um pouco sobre isso. Eu falo, no início do meu treinamento de coaching, eu falo 2 coisas lá. Eu sou muito bom naquilo que faço.
e você vai fazer muitos eventos, mas este você não vai esquecer nunca. E tem gente que já me conhece e sabe que vai ser assim. E tem gente que não e que fica olhando e diz, não, o cara é arrogante, está se achando. Mas você falava em algo aí muito, muito importante, que tem a ver com nós acreditarmos naquilo que nós somos. Crer para ver e não viver em ver para crer. Quando você acredita em algo sobre você, é lógico que eu hoje acredito que sou um excelente comunicador, que sou um excelente orador, que sou um excelente intervencionista, ou seja, eu nos meus eventos faço intervenções ao vivo, onde eu vou reprogramar a mente daquela pessoa e que eu o consigo fazer de uma forma excelente hoje. E eu preciso, e aliás o Ronaldo não nesse momento, mas numa entrevista, há uma entrevistadora para um canal que lhe faz essa questão. Você diz sempre que é muito bom, você acredita mesmo nisso? E ele diz, eu preciso de acreditar. Porque se eu não acreditar, eu nunca vou ser bom. Eu posso não ser muito bom, mas se eu não acreditar, eu nunca vou ser. Então eu preciso de acreditar. Então nós precisamos de acreditar. Aquilo que me diferencia, e ontem falava isso ali no nosso evento, eu sou assertivo, sou direto, sou íntegro. Aquilo que eu falo em palco, eu pratico. Aquilo que eu ensino, eu transporto para a minha vida. Eu ontem falava de saúde, falava de escolhas alimentares, e nós no nosso almoço foi giro que os alunos começaram, deixa eu ver o que é que o Jorge, o que é que ele está escolhendo. Porquê? Porque quando você fala algo, as pessoas vão olhar aquilo que você faz. Então, eu acredito que nós, enquanto especialistas, enquanto líderes nesta área, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porquê? Porque hoje em dia é muito fácil qualquer pessoa com um mínimo de inteligência ir ao ChatGPT, ler um livro, ir a um evento e apenas ser um gravador. Ele apenas transmite um discurso, uma mensagem. Agora, que não vive. E não vive. Agora, quando você vive, quando você traz, e para mim, integridade, congruência e honestidade são valores fundamentais em tudo aquilo que eu faço. Eu sou aquela pessoa que diz o que você não gosta de ouvir e que provavelmente até pode fazer com que você fique bravo comigo ou não, mas se eu olhar e se eu vir algo que eu acredito que vai melhorar você, eu vou ser essa pessoa. Porquê? Porque a honestidade está escrito na Bíblia. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. E nós hoje não somos verdadeiros. Quer muitas vezes não nos achando bons, ou seja, porquê? Porque na nossa infância a nossa família disse, não, você não pode ser isso, não, você nunca vai ser isso. Então nós minimizamos. Então nós estamos mentindo. Não é? E nós temos que nos lembrar que todos nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então todos nós temos algo excelente em nós. Todos nós podemos atingir um nível de excelência. Aquilo que nos vai limitar é aquilo que nós acreditamos sobre as nossas capacidades, sobre as nossas habilidades e principal, e muitos dos empresários que nos estão ouvindo, eles têm este problema de merecimento. Eles não se acreditam merecedores de atingir aquele patamar, de atingir aquele sucesso, aquele nível financeiro. Foi algo que eu, por exemplo, Jorge, também lutei durante muito tempo. Porquê? Porque eu vim de uma família humilde, onde o meu pai veio de uma origem muito pobre, atingiu um nível satisfatório na sua vida, podia ter atingido mais, mas também por crenças não atingiu, e ele dizia muito que a vida que era dura, que nós não podíamos sair deste nível, que o próximo nível não era para nós. Então, e todos nós, empresários, pessoas, temos crenças que nos limitam. E ontem eu até falava isto com o Edu. Eu acredito verdadeiramente, nós, por vezes, queixamos e culpamos a nossa família por a pessoa que nós somos. Não, é que eu tive um pai que não foi presente. Eu hoje tenho uma ferida por isso. Eu acredito que todos nós temos o pai e temos a mãe para sermos o homem ou a mulher que nós hoje somos, que precisamos de ser. Cabe-nos a nós aproveitar o bom, ou seja, nós temos 3 escolhas. Nós podemos rejeitar. Então eu posso rejeitar aquilo que de menos bom o meu pai e a minha mãe tinham enquanto exemplos. Eu posso fazer igual, ou seja, modelar aquilo que o meu pai e que a minha mãe tinham de bom. Porque por muito de menos bom que eles tinham, eles vão ter coisas muito boas. E eu posso melhorar. Posso olhar para tudo aquilo que eu vivi com eles e posso melhorar. Então, essa genealogia dá-nos a nós a responsabilidade de fazer diferente. Se eu vim de um lar disrupto, violento, fracassado, se eu hoje tenho um lar
assim, aqui não foi minha responsabilidade, porque eu nasci ali. Aqui é minha responsabilidade. Significa que eu estou fazendo igual. Né? Isso. Se eu vim de um pai que quebrou, que teve algo muito grande, mas quebrou, e hoje eu não empreendo porque tenho medo, ou hoje eu empreendi e quebrei, a responsabilidade não é do meu pai. A responsabilidade é minha. É porque eu estou fazendo igual ou porque eu não estou melhorando. O problema é que a maioria das pessoas vive no piloto automático. Isso. Né? E aí ele nem percebe isso. A maioria das pessoas estão sendo o que disseram para elas que elas seriam. Só que agora ele tem uma empresa, ele tem um negócio. E se ele não escolher se refazer, se recriar, ele não vai sair de onde ele está. E aí tem 2 pontos que eu queria que você abordasse. Você falou que algo que te destaca é a sua comunicação. A gente vai falar disso. Só que tem uma coisa que você fala também, que você começou a falar aqui sobre crenças, né? Uhum. E diferente do que você já tem ouvido falar por aí, de crença, crença limitante e tal. Só que existe uma crença que eu vejo que limita muito o empresário, que são as crenças no nível de identidade. Uhum. Por exemplo, tem empresário que ele nem olha direito o financeiro dele. Porque, no fundo, ele carrega a seguinte crença. Rapaz, esse negócio de finanças, cara, planilha, bicho, eu não sou um cara disso. Jorge, você sabe que eu não sou um cara muito de planilha? Eu falava isso, Jorge. Então, eu era alheio com as finanças, eu era irresponsável com as finanças, e não era consciente, era porque eu tinha uma crença de que, cara, esse negócio de finanças, planilha não é para mim. Planilha. Eu sou meio burro com isso. E eu fui mal na matemática. Eu reprovei, sei lá, matemática ou química, provavelmente, na 5ª série. Terminei o ensino médio no supletivo. Então, áreas mais, vamos dizer assim, cognitivas e lógicas eram áreas que eu tinha um desprestígio, porque eu carregava a crença de que eu não era bom com isso. Obviamente, continuo não sendo um gênio, só que eu lembro que eu investi numa consultoria financeira, paguei algo em torno de R$50 mil ou mais, e relutando bastante, porque eu pensava, cara, vou pagar R$50 mil para uma pessoa organizar minhas planilhas. Só que no fundo, acho que eu paguei aqueles 50 e poucos mil reais para que eu pudesse acordar para a vida e carregar a seguinte crença. Quer saber, moço, esse negócio de planilha de financeira é para mim sim. Uhum. Porque é para quem isso aí? Essa é uma área para os ricos, é para quem é rico. Amigo. Rico se envolve com números, planilhas. Ele pode não saber, embora hoje eu até sei muito, ele pode não dominar isso, mas ele precisa entender que marketing é para ele, que ele é uma pessoa de marketing, que ele é uma pessoa de finanças, que ele é uma pessoa de vendas, que ele é uma pessoa de pessoas. Então, a gente está falando de crenças de identidade. E aí, quando a gente fala de comunicação, a primeira estratégia de comunicação que você tem que ter é a interna, você com você mesmo. A comunicação começa aqui dentro, amigo. Se você vai fazer uma reunião e você fica com a mão assim, ó, assim, escorado num canto e falar, bom dia, pessoal. Não, então, gente, eu queria estar passando para vocês. Cara, isso já é uma comunicação. Só que essa comunicação externa que você está tendo é fruto de uma comunicação interna. Qual? Eu não sei me comunicar muito bem. Eu não sei falar. Eu sou tímido. Eu sou tímido. Eu não sei treinar pessoas. Amigo, com essa crença de identidade que você é ruim, é lógico que você vai ser ruim. Então, você precisa se desafiar, né, e mudar suas crenças sobre o que você não é, que você diz na sua cabeça. Eu não sou. Ou as crenças do que você pode redefinir aqui agora. Eu sou, sim, bom com finanças. Eu sou, sim, cara, bom com pessoas. E eu sou bom, sim, em comunicação. Então, fala um pouco sobre isso, como que o empresário pode sair daqui hoje, né, desenvolvendo um pouco disso, e depois a gente entra no nosso aspecto de comunicação. Muito importante. A nossa comunicação interna. A nossa comunicação interna é como o sistema operativo deste celular. É a base do funcionamento. Então, se a nossa comunicação interna, se ela é limitante, é lógico que o meu funcionamento vai ser limitante. Então, 2 coisas que eu queria deixar aqui. Primeiro, a maior força da nossa psicologia, da psicologia humana, é manter-se congruente com a sua identidade. Se você afirmar eu sou tímido, você está dizendo o quê? Eu sou tímido. Está dando um comando para a sua mente, para a sua psicologia, para a forma como a sua mente funciona. Então, se a maior força da psicologia humana é manter-se congruente com a sua identidade, ela vai fazer tudo para que você continue sendo tímido. Porquê? Porque ela precisa de congruência. Uma crença é algo que ela só é integrada e ela só é aceita, e nós precisamos de entender que as nossas crenças... Eu não tenho uma crença, eu aceito ter uma crença. Eu posso ter crenças que são implementadas de 2 formas. Ou por um evento, eu tive um evento onde eu fiquei tímido, onde algo aconteceu e eu ganhei uma postura tímida, ou alguém, um pai, uma mãe, um professor dizia que eu não podia falar, que eu tinha que estar isolado, que eu não podia ser visto. Então eu adotei uma postura, uma identidade tímida. Aceitou, né? Aceitei. Ou por um evento emocionalmente forte, ou por repetição.
ou por repetição. Então, como é que eu altero a crença? Da mesma forma, eu crio ou um evento emocionalmente forte, ou seja, eu preciso de desafiar a crença, ou então eu repito mentalmente, eu sou alguém extrovertido, eu sou alguém carismático, eu sou alguém comunicativo. Eu ontem falei isso lá no nosso evento. Eu era gago. Eu até aos meus 35, 36 anos, eu gaguejava na minha comunicação. Porquê? Porque eu tive eventos no meu passado que criaram um trauma e eu criei gaguez. Então, eu durante muito tempo eu dizia, não, eu sou gago. E eu pensava que eu era gago. Eu antes de eu falar, eu já pensava que eu ia gaguejar. Quando entrei no mundo do desenvolvimento humano, a PNL, comecei a entender como é que a mente funcionava, eu comecei-me a reprogramar e eu disse, não, eu sou um comunicador. Não, eu comunico bem. Não, eu comunico muito bem. Não, eu comunico de forma excelente. E a gaguez foi cada vez tornando-se menor, até ao ponto que hoje é quase imperceptível. Não significa que eu não gaguejo em momentos fortes em que estou emocionado com algo, mas é quase raro. Porquê? Porque a minha identidade hoje é eu sou alguém que sou um comunicador. Deixou de ser eu sou gago. Para eu sou alguém que hoje sou um comunicador e eventualmente posso gaguejar um comportamento. Então você diferenciar aquilo que você é do seu comportamento. E depois há algo... Isso é muito legal, né, cara? Ontem eu comentei uma coisa, desculpa te interromper, mas isso aqui é legal. Tem gente que não abre a boca e diz assim, eu sou empresário. Ele fala assim, cara, o que você faz? Você mexe com o quê? Cara, não, eu tenho um negocinho aqui de... Eu mexo com venda tal, eu mexo com serviço. Não mexe com nada não, cara. Você é empresário. Sabe por quê? Porque às vezes o rótulo de ser empresário dá uma ideia de eu tenho um time, né? Ou de que eu sou rico. Essa é uma outra crença de identidade. Talvez você não se ache rico. Ou merecedor também, que também é uma outra crença, né? Crença de merecimento. Eu não me acho merecedor... De ter muita riqueza. Até porque, e aqui vamos mais uma vez à origem, por vezes eu hoje tenho infinitas vezes mais sucesso que o meu pai teve. Então, por uma questão de respeito, eu quero me manter abaixo. Para quê? Para eu não fazer de forma inconsciente o meu pai sentir-se mal com o meu sucesso. Então são crenças que nós muitas vezes desenvolvemos para proteger alguém ou que tem a ver com eu não me achar merecedor. Porquê? Porque o meu pai também não teve aquilo que eu tive. Então quando nós olhamos para crenças, e eu digo sempre isto, porque é que você não começa a duvidar daquilo que você acredita e começa a acreditar naquilo que você duvida? Por exemplo, eu acredito que eu não sou empresário. Eu acredito que eu não sou um bom comunicador. Não, duvida. Duvida disto que você está acreditando. E começa a acreditar naquilo que você duvida, que é eu não sou um bom comunicador. É pôr em causa. Porque as nossas crenças, elas não existem para nos bloquear. Como tudo na nossa vida. Um problema é um convite para o próximo nível. A crença, ela existe. Todos nós temos... Para nos proteger, né, muitas vezes. Todos nós temos crenças. E quem diz, não, eu não tenho crença limitante. Está mentindo. Está mentindo. Todos nós temos crenças limitantes. Se tivesse, já tinha ido para Marte. Elas existem para nós as ultrapassarmos. Agora, também é uma boa desculpa para todos nós. Cara, eu até gostava de ser um bom comunicador, mas eu tenho uma crença que eu não comunico bem. E é por isso que eu não... Não, então, e ele nem acha que é uma crença. Ele fala, não, mas Jorge, não é uma questão de crença. Eu realmente, cara, eu não sou bom comunicador. Cara, eu não nasci para esse negócio de falar. Agora, e por que é que ele faz isto? A PNL diz-nos que existe sempre um ganho secundário. Ele está a ganhar algo com isso. Ou ele está a ganhar atenção. Não, cara, é isso. Eu entendo. Ou ele não se está expondo. Porquê? Porque quando você, de facto... eu era péssimo comunicador. Péssimo. Então, eu fiz muitas palestras em que as pessoas, início... Nem prestavam atenção. Porquê? Porque eu era péssimo. Então, você quando acredita que é um péssimo comunicador ou quando acredita que não é bom em algo que você faz, o ganho secundário é o quê? Eu estou-me protegendo, eu não vou ser rejeitado, eu não vou ser criticado, eu não vou ser julgado. Então, você precisa de entender que, e a Bíblia fala disso, há um deserto. Há um deserto em tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. E... o empresário precisa de entender que o deserto é um ponto de passagem, não é um ponto de presença. O deserto onde ele está passando para chegar a algo. Mas você precisa de passar para esse deserto para poder um dia chegar ao oásis. Alguns vão morar no deserto, né? Agora, morar não, é um ponto de passagem, não é um ponto de morada, é de passagem. Que requer um aprendizado, né? Claro, um desenvolvimento, uma nova visão. Jorge, por exemplo, marketing. Existem 4 áreas da nossa empresa que a gente não tem como se dar
o direito de abrir a boca e dizer, eu não sou bom com marketing, eu não gosto de marketing, não é para mim, Não, menino. você não tem que ser o melhor na sua empresa. Tem que ter alguém que é melhor do que você, mas você tem que ter um entendimento. Você tem que aceitar. Tipo, marketing, eu sou de marketing. Mas se você não é de marketing, você não é um homem, uma mulher de negócio. Se você falar, cara, eu não sou bom com pessoas. Amigo, você pode não ser, você pode não ter a sua maior expertise em pessoas, mas se você não entende, não é um homem ou uma mulher de pessoas, você não é um homem ou uma mulher de negócio de sucesso. Porque você vai ter pessoas no seu time. Você pode ter pessoas para te ajudar, mas você precisa minimamente trocar essa crença na sua cabeça, que é o que a gente está falando aqui, cara. Marketing é para você, porque o primeiro sinal quando o cara tem a crença, eu acho que falta energia para aquilo, né? Ele não vai, por exemplo, vamos lá fazer uma reunião, não, depois a gente vê essa reunião aí. Ele já tem uma animosidade, uma indisposição, seja para se envolver com as finanças, com o marketing, com a gestão de pessoas, com o comercial, seja lá qual for a área. E muitas vezes ele diz, cara, eu não gosto de números. Eu tinha essa crença. Eu sou um cara de ação. Eu dizia isto, não, eu planejar... Meu negócio é fazer. Não, fazer. Planejar, não. Até que eu entendi, e aqui voltando a algo que eu tinha dito já, eu continuava na ação e até tinha resultados ligeiramente acima da mediocridade, ou seja, Até acima da média, não é? Agora, quando é que eu mudei? Quando é que eu comecei a olhar para o planejamento? Quando é que eu comecei a olhar para os números, para processos? Quando eu entendi que para a visão, para o propósito que eu tinha, a pessoa que eu era não ia chegar ali. Aquilo que eu estava fazendo, quem eu estava sendo, não ia me levar ali. Então eu tive que dizer, não, eu vou gostar de planejamento. Eu vou planejar. Eu vou olhar para processos. Porquê? Porque a visão e o propósito alimentam o desafio. Ontem eu falava isso lá no nosso evento. Se o desafio que você está atravessando está sendo grande, é porque o propósito é pequeno. Porque quando o propósito é grande, o desafio que é grande, você olha para ele e diz, não, eu sei que eu preciso deste deserto, eu preciso de passar por isto para chegar ali. Esse desafio é a minha próxima fase. É a minha próxima fase. Vai mudar, que eu vou me permitir mudar em vários aspectos para que eu possa... Então, caminhar em direção à minha sair visão. eu não gosto de números, eu não gosto de marketing, eu gosto mais disto. Não, cara, você como empresário, você tem que entender que você tem que ter uma visão de 360. Você não tem que ser o melhor nas vendas, o melhor no marketing, o melhor no planejamento para o seu time. Mas você tem que entender, quando senta numa mesa, você tem que entender do que é que eles estão falando. É a sua área, né? E para isso você tem que reprogramar e dizer, não, eu gosto. Não, eu sou bom em números, eu sou bom em planejamento, eu sou bom em marketing. Não sou o especialista. Tem aqui alguém na empresa que sim, essa pessoa é. Mas eu gosto, eu sou bom, eu entendo. Jorge, para a gente começar a caminhar para o fim, comunicação, como diz o Tony Robbins, é a riqueza dos reis. Né? Se você observar os reis, os governantes, os grandes empresários... Os grandes líderes mundiais. Grandes líderes mundiais, inclusive, que marcaram, né? Eles eram bons comunicadores, que não é o mesmo que ser um bom orador. Né? Não confunda-se. Um empresário não necessariamente precisa ter uma oratória extraordinária. Você não precisa falar bonito. Isso. Mas você precisa se comunicar bem. Né? Então, eu tenho algumas ideias aqui, mas eu acho que, já que você falou que esse é o seu ponto forte, vamos somar junto nisso aqui. Vamos acordar aqui o empresário que entendeu que ele é o negócio, né? O segredo do sucesso do seu negócio é você. Não, é a minha estratégia. Não, é o meu time. Ótimo. Quem faz o time? Você. Quem lidera o time? Você. Quem conduz a estratégia? Você. Então, no fim das contas, você é o negócio. Isso é até um termo americano, né? Que é, eu não tenho negócio, eu sou o negócio. Né? Não existe Facebook sem Mark Zuckerberg. Amigo. Não existiria Apple sem Steve Jobs. Não existiria Grupo 220 sem Rafael Costas, né? Sem André, que é a minha sócia. Não existia Xerimbão se não fosse, né? Eduardo e o Wilton, né? Então... comunicação, o que é a chave para você? O que você acredita que é importante, que é decisivo? 1 ou 2 ou 3 pilares e como executar isso na comunicação frente ao time ou na rede social, o empresário que já está um pouco mais aberto a meter as caras aqui, fazer um podcast e tal. Então, eu vou ser aqui um pouco disruptivo. Porquê? Porque comunicação, nós diretamente vamos entender comunicação desta forma. Comunicação começa nesta forma, começa pela escuta. Você precisa de entender que existem 3 níveis de escuta. A maior parte das pessoas escuta para responder. Eu escuto para responder. Algumas pessoas escutam para perguntar.
mas você comunica verdadeiramente quando você escuta para entender. Porque quando você entende, você pode escolher qual a pergunta ou qual a resposta. Então, comunicação começa por eu desenvolver aquilo que é uma escuta empática, que é eu escutar para entender. E escutar para entender significa que eu escuto para entender o meu time, eu escuto para entender o mercado, eu escuto para entender tudo aquilo que está, o meu cliente, tudo aquilo que está à minha volta. E eu não escuto para responder ou para perguntar. Escutar para entender. Depois, voltando para a comunicação neste sentido, então, a forma como eu comunico. O empresário tem que entender que ele tem que ter a capacidade, e eu acredito que é isso que me diferencia na minha comunicação, que eu pego em algo extremamente profundo, extremamente denso, extremamente complicado e consigo colocar numa linguagem prática, numa linguagem próxima. Ou seja, eu adequar a minha comunicação à pessoa que está do lado de lá. Eu posso dizer a mesma coisa e eu tenho, por exemplo, palestra que eu faço para alunos de um liceu, que eu faço para empresários ou que eu faço para, por exemplo, idosos. Eu não posso fazer a palestra da mesma forma. Eu tenho que comunicar de uma forma para alunos, de uma forma para empresários e de uma forma para idosos. Então, eu posso ser um excelente comunicador, mas eu posso ter a minha comunicação restrita a um determinado horizonte. Então, comunicação passa por eu adaptar a minha comunicação a quem está à minha frente. Eu tenho que saber ler quem está à minha frente. E a minha comunicação ela tem que ser, principalmente no nível empresarial, e eu vejo muitas empresas falharem nisto. Porquê? Porque a forma como eu comunico, porque na nossa mente tem coisas que são muito simples, que para nós comunicamos de forma simples, mas para a pessoa que nos está a escutar pode não ser. Então, como empresário, é fundamental eu trazer o princípio da clarificação e da verificação. Okay, eu dei Como se estivesse ensinando para uma criança de 10 anos. Nunca Isso. ouviu falar sobre aquilo. É melhor garantir isso, né? Eu estou falando, ok, eu preciso que você faça isto desta forma, neste dia, assim, ok. Vamos verificar. Você entendeu? Este é o primeiro passo, verificar. Você entendeu a minha comunicação? Ele diz sim, eu entendi. Ok, então vamos clarificar. Então diz para mim o que é que você vai fazer. Porquê? Porque eu não sei se você fez isto já. Isso é excelente que você está falando. Excelente. Você fez aquele jogo já que você junta, por exemplo, 10 pessoas numa roda e você diz à pessoa que está do seu lado direito, diz, amanhã às 10 horas eu vou comprar pão. Você diz algo simples. Telefone sem fio, né? Isso. Chega lá na ponta, vou comprar linguiça para feijoada no domingo. Isso. E algo simples. Porquê? Porque não verificou, você entendeu, então sabe, fala para mim, clarifica. Você sabe que esse é um exercício que a gente ensina aqui para os nossos alunos, inclusive no business, que é um exercício de cultura, que é assim, ó, o que você tem a ensinar para o seu liderado é menos importante do que o que ele tem a aprender. Então, quando você for ensinar, entenda, mais importante do que o que eu tenho a dizer é o que ele tem a entender e aprender. Logo, comunicação e ensinar não é só você falar. O processo de aprendizado não é um processo passivo, e sim ativo. É envolver a outra pessoa. É falar assim, ó, amigo, vamos lá, vou te orientar algo aqui. Terminou? Me explica o que você entendeu. Se você não tem o hábito de fazer isso, na primeira vez que você fazer isso com o seu funcionário, ele vai ficar assim, oi? Me explica o que você entendeu. Explicar? Você que falou que era para fazer tal coisa? Não, não falei isso. Das próximas vezes, ele já sabendo do teu estilo de liderança, quando você terminar de falar, me explica. Claro, já está tudo anotado aqui, vamos lá. Agora esse camarada está te ouvindo numa posição, e ele já coloca um filtro mental. Cara, eu estou na posição realmente de aprendiz, e não apenas de ouvir. Né? Aprender é uma coisa, ouvir é outra. Então, isso é um ponto muito importante. Ter esses momentos de explica o que você entendeu, explica para mim o que você compreendeu. Faça isso uma vez, 2, 3, das próximas vezes as pessoas já sentam para te ouvir com uma outra perspectiva neurológica. Né? Porque passa por clarificar e verificar, porque muitas vezes até o liderado pode dizer, não, eu entendi, porque ele nem quer dar a ilusão que não entendeu. Agora, quando você clarifica e verifica, ok, então diz para mim o que é que você vai fazer. Você, mais uma vez, está no nível do entendimento. Está no nível em que você comunicou, você escutou, entendeu e faz com que a outra pessoa também comunique e que ela própria entenda. E você muitas vezes tem erros que geram prejuízo de milhares de reais, de euros, de dólares. Porquê? Por erros de comunicação. Porque aquilo que a pessoa entendeu, ela vai filtrar pelo seu modelo do mundo, pela forma como ela entende. Mas muitas vezes não é a forma como você comunica.
Boa. Deixa eu deixar a minha contribuição sobre comunicação. Vamos? Gostei demais de tudo que você falou, da perspectiva, né, de escutar para entender e etc. E eu acho que o empresário precisa, quando for se comunicar com o time dele numa reunião, num treinamento, deixar claro que as pessoas estão aqui para entender, não é para questionar, não é para perguntar, né? É para absorver, entender, né? Para aí só depois, talvez, contribuir com algum tipo de questionamento e por aí vai. Comunicação. Eu acredito numa frase que eu sempre falo assim, ó, que tudo é venda. Então, uma boa comunicação é quando ela é uma comunicação que representa a pessoa que está ouvindo. Então, eu sempre procuro, seja com meus funcionários, quando eu estou falando algo, eu falo não só para eles e nem com eles, eu falo sobre eles. Porque o Ser assunto, interessado, não é? Ser interessado com quem está do lado de lá. o assunto mais importante, no final das contas, é a gente mesmo. Então, por isso que você vai me falando muitas vezes assim, teu objetivo, aquilo que você quer comprar para você, para sua família, tal. Por quê? Porque se você não se vê na minha fala, a minha fala não é tão interessante, a não ser que você seja tão intelectual assim. E, estatisticamente, a maioria das pessoas não são tão obcecadas assim por conhecimento, né? Ao ponto de que, nossa, eu quero muito aprender com o Rafael. Agora, elas vão falar assim, cara, é bom ouvir o Rafael porque o Rafael fala de mim. O Rafael fala de mim, fala sobre mim. Então, se você, com seus funcionários, não falar sobre os objetivos deles, os desafios deles, aquilo que é importante para eles, talvez eles não vão se interessar em te ouvir. Por isso que a primeira coisa mais importante da sua comunicação é as pessoas quererem te ouvir. E elas vão querer te ouvir se você falar sobre elas. E o que é isso sobre elas? Sobre o que elas almejam, sobre as dificuldades, sobre a realidade delas. Porque o assunto mais importante é elas mesmas. Penso que essa é um dos elementos de força de uma comunicação boa. Reforçar isso que você está dizendo até, e nós falámos aqui de identidade, é eu desenvolver na comunicação uma identidade de ser interessado e não ser interesseiro, porque muitas vezes você é interesseiro porque você está comunicando por você, para você. Então, desenvolver a identidade de ser interessado pela pessoa com quem você está comunicando e não ser interesseiro. É lógico que nós temos os nossos objetivos, temos os nossos interesses, eles têm que estar lá. Mas eu, na comunicação, eu ser interessado pela outra pessoa. Eu focar-me nela e não apenas focar-me em mim. Quando você faz isso, e você falava na oratória, às vezes vê-se palestrantes que eles estão no palco para eles estão falando deles, eles estão falando sobre eles estão falando para eles e não para o público. E acaba por desligar. Agora, aquele palestrante que sobe e que está ali para servir, que está focado, que está interessado no público... Resolver os problemas do público. Ele acaba por impactar. Ele até pode ter uma mensagem normal que o público já escutou várias vezes. Mas o facto de ele estar interessado e de estar para eles impacta. Então, ser interessado e não ser interesseiro. Fantástico. Excelente, Rafael. Excelente. Um outro elemento que eu gosto muito, que eu penso que você pode adotar isso na sua empresa, é você se comunicar com firmeza, com confiança. Ser assertivo. Não só assertivo na comunicação, mas ser firme, ser forte. Falar e transmitir confiança, falar com verdade, falar com firmeza, de maneira que quem ouça fala, cara, esse meu líder aqui, esse empresário aqui, ele é forte, ele é firme, ele acredita em algo. Né? Não fala fraco, não fala para dentro, fala forte, cara. Agora, muitos podem pensar, de onde é que vem essa confiança? Como é que desenvolve confiança na comunicação? Eu aprendi que eu falo forte, eu falo firme, porque eu tenho certeza absoluta que o meu coração, a minha intenção quando eu estou falando é boa, faz bem para as pessoas. É de servir. Cara, você não pode falar numa reunião de forma, tímida, frágil, sem força, se você tem um coração realmente voltado para ajudar, para contribuir na vida das pessoas. E se tem dúvida, tira essa dúvida. Na próxima reunião que for, afirme isso para você aqui internamente. Cara, eu sou um cara do bem, eu sou um empresário do bem. Quem está comigo, meu time cresce comigo, prospera. Aqui as pessoas evoluem ao meu lado. A minha empresa é uma empresa justa, é honesta. A gente vai fazer história, quem está comigo vai crescer. É daí que vem a minha confiança. Não é de eu sou um bom orador e eu consigo transmitir confiança porque eu sou malandro e esperto. Não. Eu transmito confiança porque eu faço bem para as pessoas. Eu acho que essa crença e essa intenção faz com que as pessoas se apaixonem também pela sua comunicação. E que tem a ver com a sua visão e com o seu propósito naquilo que você faz. Então é ter essa clareza. Porquê? Porque é a visão e propósito que trazem a intenção. E quando você comunica com essa intenção, você está servindo o outro e não a você. Sim. Você é a consequência. Excelente. Eu acho que dá para assistir umas 2, 3 vezes, né, e tirar boas lições aqui de inteligência emocional. Então não dá para a gente querer ter uma empresa estável num mercado tão
instável, com Tão volátil. tão dinamismo, se você for um empresário emocionalmente instável. Então você precisa se estabelecer emocionalmente, ter domínio do que você sente, usar suas emoções a seu favor e não ser usado por elas, né? Você precisa se comunicar com maestria, se comunicar bem, redesenhar os pensamentos que você tem sobre o que você é e o que você não é, né? E não aceitar só o que você já decidiu aceitar de crenças e ficar limitado nisso. Colocar em causa, né? Começar a duvidar, como disse o Jorge. E, por fim, né, a gente falou sobre comunicação. Então, eu penso que foi útil esse podcast, vai agregar na vida de empresários, com certeza. Sugiro que você compartilhe esse link desse vídeo com outros empresários, líderes também, gestores, diretores que você tenha, para que as pessoas possam entender que o segredo do negócio são as pessoas e do seu negócio em especial é você. Quero te agradecer, Jorge, e pedir para você deixar aqui uma mensagem final que você acredita que é o seu grande propósito, uma dica final, uma inspiração, já que esse é um dos seus propósitos, né? Inspirar pessoas, para a gente fechar, e eu também fecho aqui com uma frase e a gente encerra nosso podcast. Eu iria falar sobre responsabilidade. Você pode não ter responsabilidade do momento que você está vivendo, do desafio que você está vivendo. Ele pode não ter sido causado de forma direta por você, mas você precisa de olhar para qualquer desafio que você já viveu ou qualquer desafio que você vai viver a nível empresarial como uma oportunidade para você se tornar um melhor líder. Se neste momento você não está conseguindo isso, é porque você precisa de investir em você. Você precisa de criar uma nova identidade, precisa de reforçar aquilo que é o seu propósito, precisa de definir uma visão mais forte, uma visão mais inspiradora, mais promissora, mais empoderadora. Então, acredite que todo e qualquer desafio que você vai viver tem apenas um propósito: você se tornar um melhor ser humano. Ao se tornar um melhor ser humano, você vai ser um melhor líder, um melhor empresário e vai impactar e vai inspirar as outras pessoas que estão à sua volta. Então, assuma a responsabilidade por onde você está e assuma a responsabilidade por onde você quer estar. Invista em você. Excelente. Excelente lição. Meu Instagram, você já deve acompanhar. Se não acompanha, @Rafael com PH Costa Oficial. Segue lá que tem bastante conteúdo importante para que a sua empresa seja maior, mais impactante para as pessoas, mais rica, através de você, né? Segue lá no Instagram. Quero te convidar também para dar um joinha, tem um like aqui, dá um joinha, que esse joinha você está dizendo para o YouTube: prestou esse conteúdo aí, viu, rapaz? Foi bom. Manda mais aí, que aí quando chegar os novos episódios já chega aí para você, tá legal? Compartilha com todo mundo. E a minha lição final é o seguinte: eu acho que de tudo que a gente viu aqui, se desafie a se ver maior, se desafie a se ver grande. Grande ao ponto de se ver assim, cara, eu sou importante. Eu sou importante aqui na minha empresa, para essas pessoas que estão aqui ao meu lado. Eles não são meus colegas de equipe. Eles são pessoas que têm um líder que é importante na vida delas, que é importante para elas. Se veja como alguém importante. Que isso muda o jeito que você se posiciona, o jeito que você fala, o jeito que você conduz as coisas. O jeito, talvez, até como você se arruma para ir para a tua empresa. Talvez você está indo aí para a tua empresa fim de carreira, de qualquer jeito. Porque talvez você não esteja se vendo tão importante assim. E você é importante, sim. E você pode achar, não, eu não acho besteira isso aí. Então tá bom, vamos ver ao longo do tempo onde você vai chegar, o resultado que você vai gerar. Porque se você não se enxergar como alguém relevante, isso vai mudar a sua perspectiva, as suas decisões, a forma como você lidera. E se você não se achar importante para os teus negócios, para a vida das pessoas, se acha pelo menos importante nas mãos de Deus. Porque um empresário, cara, é uma ferramenta. Uma empresa é uma ferramenta espiritual aqui na Terra. Um empresário é um missionário nas mãos de Deus, não só por empregar pessoas e gerar renda, mas por poder ter a chance de influenciar corações e mentes que estão aí, ó, na sua mão, cara, todos os dias com você. Então, você é importante sim para Deus na vida dessas pessoas. Jorge, você é importante para muitas empresas, famílias, muitas vidas, e esse programa também é muito importante. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Rafael. Obrigado por compartilhar esse papo aqui. Obrigado, querido. A gente se vê no próximo episódio. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou, o que você está levando daqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.